Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai dar início a uma série de vídeos aqui no canal explicando como calcular tamanho de efeito no R. Se você é uma pessoa acostumada a usar o SPSS, como eu sou, você deve saber que o SPSS infelizmente apresenta muitas limitações no que diz respeito ao cálculo de tamanhos de efeito. Para nossa felicidade, o R tem pacotes que tornam esse cálculo muito fácil e intuitivo. Então, a ideia desses vídeos que vão vir sobre tamanhos de efeito é te explicar como calcular o tamanho de efeito adequado a cada teste estatístico. Hoje, a gente vai falar sobre tamanhos de efeito que são adequados para a comparação de dois grupos independentes e que são o tamanho de efeito que a gente reporta quando a gente usa o teste T para amostras independentes. Já vou aproveitar aqui para te dar uma informação. Os tamanhos de efeito que a gente vai ver hoje, eles são baseados em média e desvio padrão. Portanto, se você tem grupos que são independentes, mas cuja distribuição não é normal, eles não são adequadamente representados pela média, então os tamanhos de efeito que eu vou explicar nesse vídeo não são adequados para você. Espera que eu ainda vou fazer um vídeo sobre tamanhos de efeito adequados para quando a gente usa o teste de Mann-Whitney, que é o teste não paramétrico para dois grupos independentes, ok? Dando uma pincelada aqui no assunto, o que é tamanho de efeito e por que a gente deveria calcular? Então, o tamanho de efeito ele é uma medida da magnitude do efeito. Então, no caso de a gente estar comparando aqui dois grupos independentes, o tamanho de efeito vai me dar uma informação sobre a magnitude da diferença entre esses dois grupos. Se a gente estiver falando lá numa ANOVA e eu estou vendo o efeito de uma variável independente sobre a variável dependente, o tamanho de efeito vai me dar informação exatamente da magnitude desse efeito. E por que a gente precisa do tamanho de efeito? Porque quando a gente faz um teste estatístico, então, por exemplo, a gente faz um teste T, a gente obtém ali um valor de P, só que esse valor de P, ele informa sobre uma probabilidade, mas ele não diz nada a respeito da magnitude do efeito. A gente pode ter um P bem pequeno e um efeito também pequeno. Assim como a gente pode ter um P grande, acima do nível de significância, quando a gente tem uma diferença grande entre os grupos. Por que isso acontece? Porque o P é um valor muito influenciado pelo tamanho da amostra. Então, o que tem se sugerido mais recentemente na literatura é que, já que o P tem essa limitação, a gente deve não apenas reportar o P, mas reportar também alguma medida de tamanho de efeito. Então, é sobre isso que essa série vai falar. Recomendo muito a leitura dos artigos que estão na descrição do vídeo, todos explicando sobre tamanho de efeito, como o cálculo é feito e tudo mais. Mesmo porque a gente vai usar aqui uma função do R, então a gente não vai ver o cálculo, mas alguns tamanhos de efeito têm um cálculo simples que você consegue ver nesses artigos que eu estou deixando na descrição. Além disso, se não ficou muito claro para você por que o P não representa a magnitude, eu recomendo fortemente que você assista os 3 primeiros vídeos de uma playlist teórica que eu tenho aqui no canal, que explica o conceito todo de valor de P, e o terceiro vídeo fala sobre falácias associadas ao valor de P, ou seja, quais são interpretações que a gente faz que não fazem muito sentido, ok? Um último aviso antes da gente começar, esse aqui é um script e vai ser uma aula focada em calcular o tamanho de efeito, então eu não vou focar em como faz o cálculo do teste T, mas eu tenho um vídeo ensinando a calcular o teste T para duas amostras independentes. O link para ele também está na descrição. O pacote que permite que a gente calcule o tamanho de efeito é esse pacote aqui, que é o Effect Size, que é incrível. Já dá para sacar que eu sou muito fã, né? E aí, então, eu carreguei aqui outros pacotes para a gente conseguir fazer o teste T, mas eu vou passar bem rapidinho por isso, porque o foco não é esse. Então, aqui, essa primeira parte do carregamento do pacote está me dizendo aqui para instalar o pacote Pacman, caso ele ainda não esteja instalado, e caso ele já esteja, apenas carregá-lo. Então,
No meu caso, vai ser rápido porque ele já está instalado. E aí eu vou usar uma função do pacote pacman, que é essa função payload. Então eu escrevo aqui pacman, p_load, e vou colocar aqui quais os pacotes que a gente vai usar. No nosso caso aqui, a gente vai usar o dplyr, o pacote car para fazer o teste de Levene, o rstatix, que a gente pode usar para fazer o teste de normalidade e, sim, claro, o pacote effect size. Caso você não esteja habituado a essa forma que eu escrevi, eu basicamente coloquei aqui o nome do pacote, que é o pacman, dois pontos, e o nome da função. Isso aqui é uma sugestão mais recente, pelo menos na minha vida, para a gente aumentar a reprodutibilidade do código. Eu cheguei a comentar isso em outros vídeos. Então, essa função payload aqui está me dizendo para carregar os pacotes, caso eles já estejam instalados e caso eles não estejam, primeiro instalá-los e depois carregá-los. Então, pode ser que o seu demore um tempinho aí, porque primeiro vai acontecer a instalação. Aí aqui a gente tem as instruções, né, para selecionar o diretório de trabalho, que eu vou pular, mas se você se perder nisso, volta no início da playlist de R, que eu explico isso com detalhes. E eu já aqui estabeleci o meu diretório de trabalho. E aí eu vou ler o banco de dados, no caso vou usar aqui o banco de dados 3.csv e atribuir a ele o nome dados. Então, para essa leitura, eu usei essa função read_csv2, que é a função adequada para quando a gente tem um arquivo CSV brasileiro, em que as colunas são separadas por ponto, vírgula e o decimal é separado por vírgula. E eu adicionei aqui essa informação string as factors true, porque eu quero que tudo que seja texto, o R interprete automaticamente como um fator. Vou fazer aqui a leitura do banco, lembrando que tanto o script quanto o banco estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Se eu rodar aqui essa função view com letra maiúscula, eu consigo ver a cara desse banco. Então, esse é um banco que eu já fiz várias aulas com ele. E a pergunta aqui era, será que a posição que o aluno ocupa na sala tem um impacto sobre as notas dele de biologia, física e história? E aqui eu tenho os alunos classificados em quem senta no fundão e quem senta na frente da sala. Obviamente, esses dados são inventados, tá? E eu tenho aqui as notas de biologia, de física e de história. Então, por que a gente vai usar aqui testes T? Porque a gente quer comparar dois grupos que são independentes, são formados por alunos completamente diferentes. Os alunos ou foram colocados no grupo que senta na frente da sala ou foram colocados no grupo que senta nos fundos da sala. Então, a gente vai usar testes T independente. Esse banco de dados é exatamente o mesmo que eu usei para ensinar a fazer o teste T independente, para não ter confusão. Aí aqui eu vou seguir essa parte, porque essa parte aqui está falando para a gente testar a normalidade e testar a homogeneidade de variâncias. Vocês vão ver, se você rodar aqui, você vai ver que os grupos apresentam distribuição normal para todas as notas. No entanto, quando a gente faz esse teste aqui para ver se as variâncias dos grupos são homogêneas, ou seja, será que as notas dentro do grupo que senta na frente estão variando com um padrão parecido com a variação das notas das pessoas que sentam nos fundos da sala? Quando a gente faz esse teste, a gente vê que para notas de biologia existe essa homogeneidade de variâncias, mas para as notas de física e história, não. E a gente vai ter que guardar essa informação na hora que a gente for pensar em tamanho de efeito. Aí aqui eu tenho o código para rodar o teste T, que como eu falei, não vou focar nisso, esse não é o objetivo desse vídeo, mas eu tenho um vídeo detalhando isso, que está na descrição. E aí, a gente entra aqui na parte que eu queria mostrar nesse vídeo, que é como fazer o cálculo do tamanho de efeito. A gente tem 3 tamanhos de efeito diferentes para quando a gente está pensando em dois grupos independentes que sejam bem representados pela média. O mais famoso é o D de Cohen, mas a gente ainda tem, vou descer aqui para mostrar, a gente ainda tem o G de Hedges e o delta de Glass.
Esses 3 tamanhos de efeito, os 3 são calculados com muita facilidade pelo pacote Effect Size e eles são recomendados em situações ligeiramente diferentes. A recomendação é que a gente use esse D de Cohen aqui, que é o basicão, né, sem modificações na fórmula, quando as variâncias dos grupos são homogêneas e a gente tem grupos grandes e ou com tamanhos muito semelhantes. E aqui, o que é um grupo grande? Aí tem uma sugestão de maior que 20, certo? De novo, vocês sabem que essas coisas de o que é grande e o que é um tamanho de amostra pequeno para estatística nunca é um consenso, né? Mas uma sugestão é que o D de Cohen seja usado quando a gente tem amostras maiores do que 20. Já o G de Hedges, ele é o D de Cohen com uma correção para quando a gente tem um grupo pequeno. Então, para amostras com N menor que 20 e de tamanhos diferentes, a gente usa esse G de Hedges. Vocês vão ver aqui que para os exemplos que eu vou fazer, eles são muito parecidos, o resultado vai dar muito parecido. E essa é a tendência mesmo, que quando a gente tem grupos grandes, com tamanhos muito parecidos, a gente... o G de Hedges e o D de Cohen vão ser muito semelhantes. E quando a gente tem variâncias heterogêneas, ou seja, os grupos não têm a mesma variância, aí assim a gente vai usar o delta de Glass, que é um pouquinho mais chatinho, mas enfim, vou explicar tudo com detalhes. Bom, então como que a gente calcula, né, o D de Cohen? Inclusive eu falei que depende se os grupos são de tamanhos semelhantes e eu não mostrei aqui quais os tamanhos dos grupos, né? A gente consegue pedir isso aqui usando o summary dados. Vou pedir já específico, vou pedir para ele me dar aqui o summary dados posição na sala. Então veja que nesse caso aqui eu tenho 15 alunos que sentam na frente e 17 que sentam nos fundos da sala. Então, tamanhos muito semelhantes. Mas são grupos não tão grandes assim, então talvez essa fosse uma situação que fosse melhor a gente usar o G de Hedges. Então, vou primeiro calcular o D de Cohen. Ah, tá, e mais um detalhe. Lembra que eu comentei que as variâncias são homogêneas para a nota de biologia, mas não são nem para a nota de física, nem para a nota de história? Portanto, tanto o D de Cohen quanto o G de Hedges vão ser adequados para quando a gente está falando da nota de biologia. Mas, para as notas de física e história, o delta de Glass vai ser mais recomendado. Então, como que a gente calcula o D de Cohen? A gente usa uma função que chama Cohen's underline D, que vem desse pacote Effect Size. Você pode digitar aqui só Cohen's underline D e ele vai entender. Eu estou tentando criar um hábito de criar um script mais reprodutível e a sugestão para que isso aconteça é que a gente primeiro escreva o nome do pacote e aí depois dois pontos e a gente chama agora sim a função, que no caso vai ser a Cohen's D. E aí aqui a gente vai montar que a gente quer a Cohen's D para a nota de biologia. Então aqui eu coloco minha variável dependente, til e a variável agrupamento. Então, agora sim, posição na sala e que o meu banco de dados chama dados, ok? Que foi o nome que eu atribuí para ele lá na leitura. Rodando aqui, ele já vai me dar uma informação muito completa, porque ele vai me dar a informação do tamanho do D de Cohen, que é 1,63, e ele vai me dar também um intervalo de confiança 95% para esse D de Cohen. Então, veja que o intervalo de confiança aqui vai de 0,81 a 2,43. O que a gente vai interpretar mais aqui nesse intervalo de confiança? A gente vai interpretar se esse intervalo inclui o zero, né? Que o zero corresponderia a uma ausência de efeito, a um tamanho nulo. Portanto, veja que aqui o intervalo inclui tamanhos grandes de efeito. Como que a gente classifica esse tamanho? Então, como eu interpreto se 1,63 é um tamanho grande ou não é um tamanho grande? Aí entra uma polêmica. Existem algumas classificações sugeridas. Porém, não existe um consenso, existe mais de uma classificação
E além disso, os próprios caras que criaram essas classificações lá no passado, então a primeira que se tem é do Cohen de 88, eles não eram favoráveis a gente usar de forma tão pragmática essas classificações. O que a gente tem que pensar aqui é que esse tamanho de efeito D de Cohen, ele é um tamanho de efeito padronizado, ele não tem unidade de medida, então a gente consegue comparar estudos diferentes, por exemplo, mas a gente não deveria interpretar esse tamanho tão pequeno, grande, muito grande, médio, de forma tão categórica. O próprio Cohen, que criou essa classificação, dizia que isso tinha que ser interpretado dentro do contexto da área de pesquisa. Mas você vai ver que todo lugar que reporta tamanho de efeito se baseia nessa classificação. Como esse pacote Effect Size é lindo, sou muito fã, vocês já perceberam, né? Ele tem até uma funçãozinha que interpreta o tamanho de efeito para você. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um tamanho de efeito Cohen-D de 1,63. Então, a gente pode usar aqui uma função que é o interpret D, e a gente coloca aqui o valor do Cohen-D, né, que é 1,63, e ele vai interpretar. Se a gente só rodar aqui, você vai ver que ele vai dizer, ó, que esse é um tamanho de efeito grande, e ele mesmo comenta aqui, ó, que ele usou como regra para essa classificação o artigo do Cohen de 1988. Então, se você não colocar nada, ele vai usar como se você tivesse escrito aqui que a regra é o Cohen de 1988. É a única classificação? Não. Se você olhar no pacote, ele vai te dizer que são 3 classificações possíveis, tá? Se você quiser, inclusive, acessar a documentação, a gente pode acessar colocando aqui uma interrogação e escrevendo o nome da função, né? Então, interpret D. Isso vai abrir a ajuda aqui do R. E você pode ver que aqui em Rules, ele diz que ela pode ser tanto o Cohen 1988, quanto esse Dickkneck, sei lá, 2016, quanto o Sawilowski 2009, ok? Eles têm algumas diferenças nessa regra de interpretação. Então, só para mostrar como realmente difere, eu vou vou copiar esse código e eu vou trocar aqui de Cohen 1988 para Sawilowski. Como o nome é difícil, eu vou simplesmente copiar aqui da ajuda e eu vou trocar aqui para o Sawilowski 2009. Então, veja que mudou um pouquinho, né? O que o Cohen considera um tamanho de efeito grande, o Sawilowski considera um tamanho de efeito muito grande, tá? Essa é a principal diferença do Cohen para o Sawilowski. O Sawilowski criou essa categoria extra que seria o tamanho muito grande, ok? Então, eu vou apagar aqui a minha cola. E aí, antes da gente passar para o tamanho de efeito G de Hedges, eu ia explicar também um outro tamanho de efeito, que é o que se chama de um tamanho de efeito Common Language, que é a linguagem comum. Nas referências que eu deixei na descrição também tem a fórmula e a explicação do que seria esse tamanho de efeito Common Language. Mas a gente consegue usar uma função aqui do pacote Effect Size que permite que a gente converta um tamanho de efeito do tipo D para esse tamanho de efeito Common Language. Só batendo o olho aqui dá para ver que, né, ele tem muitas opções, tipo D para tamanho de efeito R, para odds, enfim. Então, a gente vai usar essa primeira aqui, que é To Common Language. E aí, a gente vai dizer que encontramos aqui para a nota de biologia um tamanho de efeito de 1,63. Se a gente rodar isso daqui, você vai ver que ele tem aqui uma Probability of Superiority. Então, probabilidade de superioridade. E veja que a gente tem aqui uma probabilidade de 87,5%. O que essa probabilidade indica? Como a gente interpreta? Eu coloquei aqui uma cola para você e para mim.
Então, a gente pode interpretar essa probabilidade como a probabilidade de uma pessoa retirada ao acaso de um grupo apresentar um valor superior a uma pessoa retirada ao acaso do outro grupo. Então, que é também chamado de probabilidade de superioridade. Então, esse 87,5% está me dizendo que a probabilidade de eu tirar uma pessoa ao acaso do grupo frente e essa pessoa ter uma nota de biologia superior a uma pessoa tirada ao acaso do grupo fundos, essa probabilidade é uma probabilidade de 87,5%. Então, a ideia chama aí de linguagem comum exatamente porque é um tamanho de efeito mais fácil da gente absorver, porque o tamanho de efeito 1,63 não significa muita coisa. Na verdade, ele é um tamanho padronizado que mostra que a diferença entre os grupos está aí de 1,6 desvios padrão, mas ela é uma coisa menos intuitiva, então essa que seria a ideia do Common Language. Mas é muito raro que esse tamanho de efeito, o Common Language, seja reportado nos artigos, ok? Antes da gente seguir, só quero fazer mais um comentário, que é: como que eu sabia que as pessoas do grupo frente estão com uma nota mais alta que as pessoas do grupo fundos? Eu sabia disso porque eu conheço esses dados, eu já fiz o teste T, eu já vi a análise descritiva e eu sei que a média das pessoas do grupo frentes, a média de nota de biologia, é maior que a média da nota de biologia da galera que senta no fundão, ok? E só mais um comentário antes da gente passar para o G de Hedges, que é o seguinte: esse tamanho de efeito D de Cohen e os outros, o G e o delta, eles são tamanhos de efeito padronizados. Então, eles são tamanhos de efeito que não têm unidades de medida. A vantagem disso é que a gente consegue comparar estudos diferentes, né? Porque a gente está ali livre de uma unidade de medida e isso foi padronizado considerando também o desvio padrão dos grupos. No entanto, essa padronização dificulta razoavelmente a interpretação do dado. Então, muitas vezes a gente esquece, mas um tamanho de efeito para comparação entre dois grupos é simplesmente a diferença entre as médias. Esse é um tamanho de efeito que a gente pode reportar. Só que esse tamanho de efeito, ele ainda está ali na unidade de medida em que a nota foi obtida, né? Então, ele é um tamanho de efeito que não está padronizado, mas ele é mais fácil de interpretar. Por isso que a gente não pode cair também na tentação de ignorar estatísticas descritivas, porque elas, por si só, já trazem muita informação relevante. Então, por exemplo, eu posso aqui pedir a estatística descritiva da nota de biologia por grupo para comparar essas médias. A gente poderia fazer isso facilmente usando aqui, ó. Tô pegando o pacote de dados, vou usar um operador que chama pipe, que é porcentagem maior porcentagem, e o atalho para ele é Ctrl+Shift+M. Aí eu vou dizer que eu quero que esse resultado saia agrupado, então eu vou usar a função groupBy e vou dizer que eu quero que o agrupamento seja pela posição na sala. E aí eu vou de novo usar o Ctrl+Shift+M e vou usar uma função do pacote rstatistics que a gente usou, que é essa getSummaryStats. Vou dizer que eu quero a estatística descritiva da nota de biologia e que o tipo de estatística que eu quero é o mean_SD, portanto, média e desvio padrão. Se a gente calcular aqui, ó, eu vou ter a média do grupo frente e a média do grupo fundos. Então, essa diferença aqui, que a gente conseguiria, inclusive, calcular usando o R aqui como uma calculadora, né? Então, 6,52 menos 3,98. Essa diferença aqui de 2,54, ela é um tamanho de efeito, só que ela é um tamanho de efeito não padronizado, ok? Bom, seguindo, a gente também tem funções para calcular o Hedges G, né, que é o G de Hedges aí, como? De uma forma muito parecida, então vou pegar aqui do pacote Effect Size o Hedges, a função Hedges G, e vou dizer que eu quero para a nota de biologia de acordo com a posição na sala. E que o banco de dados que eu vou usar chama dados, ok?
Lembrando que aqui para nota de biologia, pelo tamanho dos meus grupos, talvez até o Regis de fosse mais adequado mesmo. E aí veja que eu chego aqui no valor de Regis de G de Regis de 1,59, ok? A interpretação aqui, ela vai seguir a mesma interpretação do D de Cohen. E aí veja que existe aqui, ó, um interpret G, né, para interpretar o valor de G. Coloquei e eu usei então uma fórmula que tem mais ou menos a mesma estrutura do interpret D, né? Troquei o D pelo G e troquei o valor de 1,63 pelo tamanho de efeito G calculado, que foi 1,59. Então, usando a classificação do Cohen de 88, a gente tem um tamanho de efeito grande, e do Sawilowski, eu não sei se fala assim, tá? Enfim, né? Não vai fazer muita diferença. E de acordo com o Sawilowski, é um tamanho de efeito muito grande, ok? E aí a gente chega por fim no que eu gosto menos, que é o delta de Glass, que é para variâncias heterogêneas. Qual é a lógica do delta de Glass? Então, o delta de Glass ele foi pensado inicialmente para quando a gente tinha um grupo controle e um grupo tratamento, né? Então, um grupo comparado, um grupo experimental e um grupo controle. E aí, na fórmula do delta de Glass, ele faz uma divisão pelo desvio padrão do grupo controle. Isso significa que, dependendo de qual for o grupo controle considerado, a gente vai ter um delta de Glass bem diferente. E aí, uma problematização é que nem sempre a gente tem um grupo controle. Então, nesse caso aqui, eu não tenho um grupo controle e um grupo intervenção. E aí, o que fazer? Aí, a sugestão é a gente calcular o delta de Glass para os dois casos, usando cada vez um dos grupos como controle e reportar esses dois casos, ok? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Deixei o delta de Glass para calcular tanto para a nota de história, né, quanto para a nota de física. A estrutura, de novo, é aqui, né, usando o pacote Effect Size. A gente vai usar aqui o Glass Delta, Glass Underline Delta. Vou dizer que eu quero ele para nota de física e que eu quero agrupar pela posição na sala e o banco de dados chama dados, ok? Rodando aqui, a gente chega num delta de Glass de 3,15. A gente pode usar aquela mesma interpretação, então veja que assim como existe o interpret D e o G, tem o delta. E aí coloquei aqui o 3,15 para a gente interpretar e veja que de acordo com o Cohen seria um tamanho de efeito grande. E de acordo com o Sawilowski seria um tamanho de efeito muito grande, ok? Não coloquei aqui, mas eu fiz esse teste. E aí eu vou mostrar aqui também para a nota de história. Então, veja que eu construí exatamente a mesma coisa, só que troquei antes da nota de física por nota de história. E a gente chega aqui num delta de Glass de 0,90, que, de acordo com as regras do Cohen, também reflete um tamanho de efeito grande. Só que aí a gente ainda tem um detalhe, que é o delta de Glass, ele varia de acordo com qual é o grupo que está sendo considerado o grupo controle. Então, eu vou recalcular depois de ter alterado esse grupo controle. Se a gente rodar aqui levels, dados, cifrão, posição na sala, a gente consegue ver que ele considerou aí primeiramente o grupo frente e depois o grupo fundos. E aí, pelo que eu entendi da função, ele está considerando o grupo frente como grupo referência. E, portanto, o grupo controle. Para a gente mudar isso, para a gente conseguir calcular o outro delta de Glass, a gente vai usar a função relevel. E vai dizer aqui que a gente quer relevel dados na posição da sala e que a referência agora a gente quer que seja fundos, ok? Isso vai trocar. Para que isso seja trocado no banco, a gente tem que colocar isso em cima do dado da coluna que já existe. Então, eu vou dizer que eu quero substituir a coluna dados, cifrão, posição, underline, sala, por essa informação aqui que é a relevel, é a
com a referência trocada. Então, eu vou rodar aqui. Se a gente rodar aqui de novo esse levels da disposição na sala, veja que inverteu, agora fundos está primeiro. E aí, se a gente rodar o Effect Size Glass, ele vai ter mudado. O D de Cohen e o G de Hedges, não. Então, rodando aqui o Glass de novo, sem mudar a função, veja que a gente chega aqui num delta de menos 1,22. Que o tamanho de efeito, vou trocar aqui para a gente ver. Eu não sei se ele aceita o número negativo, mas eu acho que sim. Sim. Continua sendo um tamanho de efeito grande, ok? E a nota de história também vai mudar. E vai mudar para menos 0,45. Aqui muda um pouquinho a interpretação, né? Vira um tamanho de efeito pequeno. Então, algumas coisas para a gente encerrar. Primeiro, quando a gente está calculando delta de Glass, se não existe um grupo controle, é importante calcular os dois. Tudo isso que eu estou dizendo não é da minha cabeça, é das referências, então você consegue essas informações nas referências que estão na descrição do vídeo. Segunda coisa, você pode ter achado meio estranho que ficou negativo e faz parte. Então, esses tamanhos de efeito, eles podem ser negativos. Tudo depende de qual é o grupo de referência. Então, se a gente, inclusive, rodar aqui, por exemplo, o D de Cohen de novo, como a gente trocou o grupo de referência, o tamanho absoluto vai ser o mesmo, 1,63, só que a gente vai ter agora um valor negativo. E eles podem ser negativos. Por quê? Porque isso vem da fórmula. Então, a fórmula, se você for olhar ali nas referências, você vai ver que as fórmulas para todos esses tamanhos de efeito têm no numerador uma diferença entre médias. Então, depende de qual média é colocada antes dali. Se a gente tiver uma média que é maior subtraindo uma menor, a gente vai ter um resultado que é um tamanho de efeito negativo. Mas tudo bem, porque isso não impacta ali na interpretação do tamanho, da magnitude do efeito, ok? Indica apenas qual grupo tinha uma média maior. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa crise existencial aí de tamanho de efeito, que é uma crise que eu também tenho. Compartilho com você se é a sua crise. E eu espero que tenha sido útil, que você consiga colocar isso em prática, incluir tamanhos de efeito nos seus artigos. Então, em geral, a gente reporta, por exemplo, o resultado do teste T e reporta também o tamanho de efeito no final ali, junto, na mesma frase, ok? Então, eu espero que isso tenha sido útil para você. E, caso tenha sido, por favor, curta o vídeo. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, comente. Todo esse engajamento é importante para valorizar o meu trabalho aqui no YouTube. Lembrando que eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser, me segue por lá também. Até a próxima!